Saber Direito desta semana é sobre direito penal. O curso fala sobre crimes dolosos contra a vida, homicídios e suas variações, suicídios e até aborto. As aulas são com Vinícius Reis, pós-graduado em Direito Constitucional, defensor público e professor de Direito Penal e Processo Penal. Amigos da TV Justiça, segunda aula do nosso Saber Direito. E hoje vamos trabalhar com o crime de homicídio qualificado. Na nossa primeira aula, que foi uma aula que deu muita repercussão, as pessoas gostaram bastante. E hoje nós vamos agora trabalhar com a modalidade mais grave do crime de homicídio. Vamos fazer uma análise do artigo 121, parágrafo 2º do nosso Código Penal, ver a situação em que o homicídio é considerado hediondo e as qualificadoras desse artigo 121, parágrafo 2º. Já adianto que, quando o homicídio for qualificado, a pena prevista é de 12 a 30 anos de reclusão. Perceba como ela já aumenta consideravelmente em relação à pena do homicídio simples. No homicídio simples, pena de 6 a 20. No homicídio qualificado, a pena 12 a 30 anos de reclusão. E agora vamos iniciar o estudo de cada uma dessas qualificadoras do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Então, o que a gente tem no artigo 121, parágrafo 2º? Homicídio qualificado. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, aí vem o inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. O que diz a lei? Quando o homicídio é praticado mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, o homicídio é qualificado crime hediondo com pena de 12 a 30. Começando então pelo homicídio praticado mediante paga ou promessa de recompensa, que vou chamar de homicídio mercenário. O que é o homicídio mercenário? É o homicídio praticado mediante paga ou promessa de recompensa. Nessa situação específica, existe um matador de aluguel, aquele que pratica o crime porque recebeu quantia em dinheiro ou recebeu outro tipo de pagamento, ainda que não seja em dinheiro, ou porque recebeu uma promessa de recompensa, que pode ser dinheiro ou não, pela prática do crime. Esse sujeito, sem dúvida alguma, pratica uma conduta de alta reprovabilidade, ele é o matador de aluguel, ele pratica o crime com o objetivo de ganhar alguma quantia em dinheiro ou ter uma recompensa em razão daquilo. E existe ainda a figura do mandante, que é aquele que paga, que efetua a paga para que o outro pratique o crime, ou que faz uma promessa de recompensa para que o outro pratique o crime. Esse matador de aluguel, que chamamos também de sicário, ele é aquela pessoa que vai executar a ação criminosa, que vai praticar o verbo que está no 121. E o mandante é aquele que, com o pagamento, vai incentivar a prática daquele crime e responderá, inclusive, como coautor do crime. Agora, qual é o nosso raciocínio? Sem dúvida alguma, o 121 do Código Penal, quando apenou rigorosamente a paga ou promessa de recompensa, ele quis, sem dúvida alguma, com toda a certeza, punir o matador de aluguel de forma rigorosa, com pena de 12 a 30 anos. A minha pergunta agora é se essa qualificadora da paga ou promessa de recompensa, se ela se estende também ao mandante do crime, aquele que efetuou a paga, aquele que efetuou a promessa de recompensa, ele também responderá na qualificadora da paga ou promessa de recompensa do 121, parágrafo 2º, inciso 1. A jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, em reiterados julgados, tem dito que o mandante, como regra geral, responde também pela qualificadora do 121, parágrafo 2º, inciso 1. Portanto, em regra, em havendo a situação de homicídio mercenário, o matador de aluguel responde pela qualificadora, o mandante do crime também responde. Porém, o STJ analisou, num julgado até relativamente recente, uma situação específica
do homicídio mercenário. Vamos imaginar, hipoteticamente, a seguinte situação. Imagine que o mandante do crime tenha contratado um matador de aluguel para que esse matador de aluguel mate o estuprador da filha do mandante do crime. O mandante teve a sua filha estuprada e ele agora contrata um matador de aluguel para que esse matador de aluguel mate o estuprador da sua filha. O que a gente percebe aí? A gente percebe que esse mandante, ele teve um motivo que eu posso considerar um motivo compreensível para contratar um matador de aluguel para matar o estuprador da sua filha. E aí eu pergunto, esse mandante, ele vai responder pela paga ou pela promessa de recompensa ou não, considerando que o motivo que ele teve foi um motivo considerado como de relevante valor moral? Vamos entender o seguinte aqui. A partir desse momento, a gente já vai ver as qualificadoras do parágrafo 2º, caracterizando essas qualificadoras como qualificadoras subjetivas ou objetivas, qualificadoras de natureza subjetiva ou de natureza objetiva. Como assim? A gente vai perceber que no homicídio qualificado, algumas qualificadoras elas existem em razão do motivo do crime e outras qualificadoras existem em razão da forma de se praticar o crime, qualificadoras de natureza objetiva relacionadas ao modo de execução ou ao meio de execução do delito. E essa qualificadora do inciso 1, ela é uma qualificadora de natureza subjetiva, porque a paga ou promessa de recompensa, ela é um motivo torpe. Veja que o inciso 1 diz, se o crime é praticado mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, significa então que a paga ou promessa de recompensa é um motivo torpe, pela redação do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1. A minha conclusão, então, qual é? A paga ou promessa de recompensa sendo um motivo torpe é uma qualificadora de natureza subjetiva, relacionada ao motivo para se praticar o crime. E as qualificadoras de natureza subjetiva não podem ser cumuladas com os privilégios do artigo 121, parágrafo 1º. Ou seja, não posso ter, e isso é um entendimento tranquilo na doutrina, não posso ter a concomitância entre qualificadoras de natureza subjetiva e os privilégios. Ou seja, o homicídio qualificado privilegiado, que é possível, não pode ter uma qualificadora de natureza subjetiva, somente uma qualificadora de natureza objetiva. Significa o seguinte: esse mandante do crime, ele tem um motivo de relevante valor moral. E esse motivo de relevante valor moral, ele vai ser sustentado pela defesa no plenário do tribunal do júri. E aí veja que quando ocorrer essa sustentação da defesa, naturalmente o jurado vai considerar que o mandante do crime agiu impelido por motivo de relevante valor moral e vai reconhecer esse privilégio, que enseja, como já vimos, redução de pena de 1/6 a 1/3. Com o reconhecimento do privilégio, para esse mandante ficará prejudicado o quesito relativo à paga ou promessa de recompensa. Isso porque o artigo 483 do Código de Processo Penal, que trata da ordem de quisitação no tribunal do júri, ele diz que as teses defensivas relativas aos privilégios, por exemplo, elas devem ser quesitadas aos jurados antes das qualificadoras, antes das teses de qualificadora sustentadas pela acusação. Se o jurado, então, reconhece o pedido da defesa para que o motivo de relevante valor moral seja aplicado ao mandante, e se os privilégios, que são todos de natureza subjetiva, não podem ser conjugados com as qualificadoras de natureza subjetiva, eu não posso ter, então, a votação da paga ou promessa de recompensa depois que é reconhecido o privilégio do relevante valor moral. Veja, qualificadora subjetiva não pode ser conjugada com os privilégios, porque todos os privilégios estão relacionados aos motivos do crime. Eu não posso ter um motivo que ao mesmo tempo seja torpe e seja de relevante valor moral. Logo, se algum privilégio for reconhecido, todos de natureza subjetiva, não posso ter concomitância entre privilégio e qualificadora de natureza subjetiva.
E aí qual é a minha conclusão? Se tenho o motivo de relevante valor moral reconhecido para o mandante, ele não pode responder pela qualificadora da paga ou promessa de recompensa, que sequer será quesitada para os jurados. O STJ decidiu isso e a gente vê agora o número do julgado do Superior Tribunal de Justiça. É o RESP 1209-852, sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse RESP, o STJ entendeu. Qual é a nossa conclusão aqui? Nossa conclusão é de que, em relação ao mandante, se reconhecido pelos jurados o motivo de relevante valor moral, ou motivo de relevante valor social, ou domínio de violenta emoção, enfim, qualquer dos privilégios, não será aplicada a paga ou promessa de recompensa qualificadora de natureza subjetiva, não conjuga com os privilégios do 121, parágrafo 1º, porque não posso ter, hipoteticamente, um motivo torpe e um motivo de relevante valor moral ao mesmo tempo. Isso é incompatível. Reconhecimento de privilégio exclui qualificadora de natureza subjetiva. Compreendeu isso aí? Isso é algo muito importante para que você compreenda essa possibilidade do mandante responder ou não pelo homicídio mercenário. Seguinte, o que eu tenho ainda de importante em relação a esse inciso 1? O inciso 1 diz: paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. E é sobre o motivo torpe que a gente passa a falar agora. O que é o motivo torpe no crime de homicídio? O motivo torpe é o motivo repugnante, vil, abjeto, asqueroso, motivo que revela, isso um professor que eu tive num curso preparatório disse algo que eu considerei muito legal, assim. Ele falou: no motivo torpe, o agente revela uma depravação espiritual. No motivo torpe, o agente revela uma falta de caráter inaceitável. Ele pratica o crime por um motivo asqueroso, que a moralidade média não consegue conceber. A gente pode exemplificar como motivo torpe um filho que mata um pai para ficar com a herança. Isso é um motivo repugnante. Quando uma pessoa mata a outra por causa de dívida de tráfico de drogas, isso é motivo repugnante. Então, quando mata a outra por inveja, isso é um motivo repugnante. Motivo torpe, portanto, é aquele motivo asqueroso, vil, abjeto, revelando, como eu já disse, depravação espiritual, falta de caráter, inaceitável para a moralidade média em relação àquele que pratica o crime. Isso é motivo torpe. O motivo torpe é qualificadora de natureza subjetiva, ligada, portanto, aos motivos para se praticar o crime. Com isso, se reconhecido algum dos privilégios, o relevante valor moral, relevante valor social, ou ainda o domínio de violenta emoção, logo em seguida uma injusta provocação da vítima, está excluída a qualificadora do motivo torpe e sequer será quesitada para os jurados. Ela será prejudicada no âmbito do tribunal do júri. Compreendeu isso? Motivo torpe, motivo repugnante, mais reprovável. Temos aí pena de 12 a 30 anos. Motivo torpe, que não pode ser confundido com o inciso 2 do artigo 121, parágrafo 2º, se o crime é praticado por motivo fútil. Motivo fútil é outra coisa, diferente de motivo torpe. No motivo fútil, o motivo é pequeno, diminuto. É um motivo que manifesta uma desproporcionalidade absurda entre o motivo do crime e a morte de uma pessoa. O homem médio, o cidadão comum, quando avalia que o resultado foi a morte de uma pessoa e o motivo da prática do crime, o homem médio não consegue compreender porque uma pessoa matou por causa daquilo. É compreensível alguém matar uma pessoa por causa de um pisão no pé, sem querer? Será que é compreensível matar uma pessoa por causa de uma pequena colisão no trânsito? E aí o sujeito sai revoltado do carro, pega uma arma e mata uma pessoa por causa de uma pequena batida de trânsito? Isso é motivo fútil. Motivo fútil.
Teve um caso que aconteceu aqui no Distrito Federal, em que 2 sujeitos estavam numa obra de um prédio, e aí o que aconteceu? Na hora do almoço, um deles falou para o outro assim, fulano, vai ali, compra ali uma Coca-Cola pra gente. Aí o cara foi comprar Coca-Cola e deixou a marmita dele em cima da mesa. E na marmita tinha um ovo cozido. E aí, o cara que mandou comprar a Coca-Cola comeu o ovo cozido que ele deixou na marmita. Quando ele voltou, não encontrou o ovo cozido. Sabe o que ele fez? Ele pegou esse sujeito, jogou lá de cima da obra. O cara caiu lá embaixo, se espatifou no chão, não morreu. Foi tentativa de homicídio. Mas o motivo da prática do crime foi um ovo cozido. Isso é motivo fútil. Então, quando a gente compara a torpeza, o motivo torpe, com o motivo fútil, a gente vê na torpeza situações repugnantes, enquanto a gente vê no motivo fútil situações pitorescas, situações em que você não consegue conceber, o motivo da prática do crime com o resultado morte, não consegue entender esse elo, não é uma coisa compreensível para a moralidade média. Veja que, quando eu falo de motivo torpe, eu estou falando de um motivo repugnante, mas às vezes algo maior, algo que tem uma proporção maior. Por exemplo, 2 grandes traficantes de drogas em bocas de fumo que movimentam milhões por mês, estão brigando entre eles e um mata o outro. Esse é um motivo repugnante, mas que envolve algo maior. Uma herança de $1 milhão e o filho então mata o pai em razão dessa herança. Motivo reprovável, repugnante, que envolve algo grande. No motivo fútil, é sempre algo pequeno que está envolvido. Tome cuidado, no entanto. Quando eu falo de motivo fútil para a caracterização do homicídio qualificado, é importante que esse motivo fútil, por si só, seja o motivo determinante do crime. Incide a qualificadora do motivo fútil quando esse motivo pequeno seja o motivo do crime por si só. Há situações em que o que acarreta a prática do crime, o que é o estopim do delito, até é um motivo fútil. Agora, esse motivo fútil nada mais é do que um dos motivos que o sujeito teve para praticar o crime em relação a várias outras situações que ocorreram no passado. Muitas brigas, até por motivos relevantes, e aí, por causa de uma discussão banal, um mata o outro. Mas quando você vai analisar todo o histórico, e o crime de homicídio, ele tem essa peculiaridade de ser um crime que sempre tem um histórico envolvido. Difícil uma pessoa matar a outra sem que tenha uma história por trás. Quando a gente vai avaliar o histórico entre acusado e vítima, entre agente e vítima, outros motivos de natureza relevante já fizeram com que aquela inimizade ocorresse. E então, em se tratando de um estopim, o motivo fútil, apenas de algo a mais para a prática do crime, não está caracterizado o motivo fútil. Compreenda isso. O motivo fútil é qualificadora do crime de homicídio quando ele seja o motivo determinante do crime. Quando ele seja apenas mais uma coisa, mais um acréscimo relativo a vários outros motivos relevantes já ocorridos no passado, não há que se falar na qualificadora do motivo fútil. Esse é um entendimento que a gente vê como predominante na doutrina nacional. Ainda falando sobre essa questão da futilidade, eu quero falar de 2 situações da vida, 2 situações inerentes ao ser humano, para dizer se isso configura motivo torpe ou se configura motivo fútil. Eu quero falar da vingança e eu quero falar do ciúme. Posso dizer que a vingança é um motivo torpe ou um motivo fútil? Enfim. O que eu posso dizer é que a vingança pode ser considerada um motivo torpe a depender do que originou aquela vingança. Por que o sujeito está se vingando? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para dizer se a vingança é motivo torpe ou não. E aí, em relação à vingança, eu posso dizer, por exemplo, que o sujeito que mata o estuprador da sua filha não pratica o crime com motivo torpe. Ele pratica o crime por motivo de relevante valor moral, a gente já viu. Agora, aquele que se vinga por causa de uma dívida de tráfico de drogas, esse pratica o crime com motivo torpe. Então, com isso, eu tenho motivo torpe caracterizado em se tratando de uma vingança que aconteceu. Vinícius, e os ciúmes? Os ciúmes, quando o indivíduo mata por ciúmes, ele
pratica o crime com motivo torpe? Depende. Depende do que foi esse ciúme. Porque eu posso, sim, sustentar no plenário do júri uma tese defensiva se o sujeito chegou em casa e encontrou, por exemplo, sua esposa com outro homem em cima da cama e resolveu praticar o crime. Isso pode ser sustentado como um domínio de violenta emoção logo em seguida a uma injusta provocação da vítima. Pode ser sustentado como um relevante valor moral se o indivíduo vem a praticar o crime. E aí é natural que os jurados reconheçam isso. Com esse reconhecimento, o motivo torpe fica excluído. E o ciúme pode-se dizer até como um motivo de relevante valor moral ou como um domínio de violenta emoção, logo em seguida, uma injusta provocação da vítima. Esse é um tipo de ciúme que não caracteriza a torpeza. Eu digo isso em tese, porque no calor dos debates, se o Ministério Público sustentar e os jurados acolherem, ok. Agora, outra situação é aquele sujeito que é o corno imaginário, que acha sempre que está sendo traído e que resolve, então, praticar o crime contra a mulher por ciúme, mas um ciúme doentio, um ciúme imaginário. Nessa situação, eu posso, sim, caracterizar o ciúme como um motivo torpe. Veja, então, que a depender da circunstância que ocasiona o ciúme, ele pode ser considerado como um motivo torpe, se é um ciúme infundado, que não tem cabimento, ou pode ser considerado como motivo de relevante valor moral ou até um domínio de violenta emoção, logo em seguida a uma injusta provocação da vítima. Não existe uma resposta matemática para se dizer se o ciúme é motivo torpe ou não. É no caso concreto que vamos avaliar. Vimos então as qualificadoras dos incisos 1 e 2, e eu já digo para você, ambas de natureza subjetiva, e, portanto, não podem ser conjugadas com os privilégios do 121, parágrafo 1º, todos lá de natureza subjetiva também. Agora, nós vamos para o inciso 3. Inciso 3, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3. O que a gente tem escrito nesse inciso 3? Se o crime é praticado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. A qualificadora é grande, vou repetir. Se o crime é praticado com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Então vamos falar de cada uma dessas qualificadoras que estão no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal. Começando pelo veneno, crime praticado com emprego de veneno. De forma sorrateira, de forma fraudulenta, o agente usa o veneno para matar a vítima. E usando o veneno para matar a vítima, a qualificadora vai se configurar. Mas veja, não é o uso do veneno de qualquer forma que faz com que essa qualificadora se configure. O veneno, para constituir qualificadora do crime de homicídio, deve ser usado de forma que a vítima não perceba que está ingerindo o veneno. O veneno, ele é considerado um meio insidioso. O que é a insídia? A insídia é a fraude. A insídia é um meio fraudulento que é utilizado para a prática do crime. Então, se, por exemplo, o agente querendo matar a vítima coloca na sua comida o que a gente conhece como chumbinho, veneno para matar rato, o sujeito coloca chumbinho na comida da vítima e a vítima não percebe, ingere o chumbinho e vem a falecer, a qualificadora do veneno se caracteriza. Agora, eu terei uma outra situação diferenciada que é se o sujeito, então, resolve dar o veneno de forma forçada para a vítima. Dar o veneno com a vítima sabendo que é veneno e tendo que ingerir esse veneno. Nessa situação, a doutrina vai dizer, não incide a qualificadora do veneno quando a vítima sabe que está ingerindo veneno. Só há qualificadora do veneno se a vítima não sabe, se houver uma fraude. Se a vítima é forçada, posso ter aí o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, no inciso 4, a gente vai ver. Posso até ter, alguns autores falam em meio cruel,
nessa situação, mas não em veneno, porque a qualificadora do veneno só incide quando a vítima não sabe que está ingerindo o veneno. Isso é muito importante quanto a essa qualificadora do veneno. E aí o veneno é aquela substância letal capaz de matar a vítima que vai fazer com que alguma função vital seja paralisada e a vítima venha a falecer. Primeira qualificadora, portanto, qualificadora do veneno. Mas o crime pode ser praticado também com emprego de fogo. Pode ser que o agente use o fogo para matar a vítima. O fogo é considerado um meio cruel. Imagine queimar alguém vivo para que essa pessoa morra. Isso é um meio cruel, porque é um meio desproporcional que gera um sofrimento intenso para a vítima, um sofrimento desproporcional, a pessoa ser queimada viva. Isso, então, é um meio cruel quando utilizado para a prática do crime de homicídio, crime praticado com emprego de fogo. Pode ser ainda que incida a qualificadora do explosivo, e aí a qualificadora do explosivo, ela é preponderantemente um meio insidioso, no sentido de que, para matar a vítima, o agente, por exemplo, usa uma bomba, coloca uma bomba embaixo do carro da vítima, para que quando a vítima acione a ignição, essa bomba exploda e a vítima morra. Nessa situação, a qualificadora do explosivo vai se caracterizar. Eu tenho ainda a qualificadora da asfixia, que está no inciso 3. A asfixia também é considerada um meio cruel. Assim como o fogo é um meio cruel, a asfixia é um meio cruel. Porque, por meio da asfixia, o agente impede a passagem de ar para as vias aéreas, para os pulmões da vítima. A vítima, então, morre asfixiada. Isso gera um sofrimento mais intenso do que uma morte normal. Gerando esse sofrimento mais intenso, a conduta é mais reprovável. E de que forma a asfixia pode ser praticada? Pode ser asfixia por meio de um estrangulamento, pode ser asfixia por meio de um sufocamento, pode ser asfixia por meio de uma esganadura, pode ser asfixia por meio de um afogamento, pode se afogar a vítima, tudo isso gerando o bloqueio das vias aéreas e a vítima impedida de respirar, venha a falecer. Tenho, então, a qualificadora da asfixia, considerada como um meio cruel. Então, tivemos um caso concreto aqui em Brasília, na Ceilândia. O crime foi praticado com o fio do carregador do celular. O sujeito matou a ex-namorada no motel, tiveram um reencontro, e aí foram para o motel e ele, para se vingar de uma situação, ele pegou o fio do carregador do celular enquanto ela dormia e asfixiou. Nesse tipo de situação, incide a qualificadora da asfixia. Temos ainda o crime praticado mediante tortura. E é nesse ponto que eu quero parar um pouco para a gente fazer uma diferenciação importante. O crime de homicídio qualificado pela tortura está caracterizado aqui no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal. E ele ocorre quando, para a morte da vítima, o agente utiliza a tortura como um meio. Perceba, então, que a intenção é matar, e o agente, então, vai torturando, e sua intenção é que a vítima morra. Quando isso ocorre, a qualificadora da tortura está presente, que é um meio cruel, gerando um intenso sofrimento para a vítima, que muitas vezes, num período prolongado no tempo e sabendo que vai morrer, é torturada até que a morte ocorra. O dolo do agente é dolo de matar, com pena 12 a 30 anos de reclusão. Crime doloso contra a vida. Mas precisamos diferenciar da tortura qualificada pela morte, presente lá no artigo 1º da Lei de Tortura, que é um crime diferente do homicídio qualificado pela tortura. Quando falo da tortura qualificada pela morte, o dolo do agente é o dolo de torturar. Ele não quer matar a vítima. O dolo dele é de torturar. Imagine que está torturando para obter uma confissão da vítima, por exemplo. A vítima, então, não confessa e vai sendo torturada, até que chega um momento em que essa vítima morre.
Perceba que essa morte não foi uma morte intencional. O agente não queria matar a vítima, queria praticar a tortura. A vítima veio a falecer. Essa morte é uma morte culposa, portanto. O agente praticou a tortura com dolo e o resultado culpa acabou ocorrendo. Esse crime, portanto, é um crime préter-doloso. Dolo na conduta antecedente do agente, culpa em relação ao resultado posterior, ao resultado consequente. Crime préter-doloso está caracterizado na tortura qualificada pela morte. Tortura qualificada pela morte que tem uma pena menor quando comparada ao crime de homicídio qualificado pela tortura. Homicídio qualificado pela tortura com pena de 12 a 30, enquanto a tortura qualificada pela morte com pena de 8 a 16 anos de reclusão. O homicídio qualificado pela tortura é um crime hediondo. A tortura qualificada pela morte é um crime equiparado a hediondo. Crime equiparado a hediondo. Então é importante diferenciar. A essência dessa diferença você já sabe. O dolo do agente. Homicídio qualificado pela tortura, dolo de matar, enquanto a tortura é utilizada como um meio para a prática do homicídio. Tortura qualificada pela morte, dolo de torturar, enquanto a morte ocorre a título de culpa, não era a intenção do agente, mas é um resultado pelo qual ele vai responder com pena de 8 a 16 anos de reclusão. Entenderam essa diferença? Saber o que é o homicídio qualificado pela tortura, saber o que é a tortura qualificada pelo resultado morte. Vimos aí qualificadoras que estão nesse inciso 3. E ainda, em relação a esse inciso 3, é preciso que a gente veja a parte final, que diz respeito ao perigo comum. Perigo comum, qualificadora também que está no inciso 3 e que precisamos avaliar, que é aquela qualificadora em que a prática do crime de homicídio acaba gerando um perigo para um número indeterminado de pessoas, para outras pessoas que estejam ali presentes. Vinícius, como assim? Se, por exemplo, o sujeito resolve praticar o crime no meio de um estádio de futebol lotado, numa arquibancada lotada, por exemplo, e aí ele resolve se vingar do seu desafeto, armado com arma de fogo, disparando contra a vítima. Perceba que nesse momento pode surgir, inclusive, um pânico naquele local, das pessoas fugindo, se pisoteando, querendo fugir dos disparos de arma de fogo. E, de fato, se o indivíduo dispara, ele tem a possibilidade de acertar outras pessoas. E é isso que o legislador previu no inciso 3, na parte final. Crime praticado com perigo comum significa que o agente pode causar dano para outras pessoas que estejam ali. E essa é uma situação de perigo, ou seja, poder causar dano para outras pessoas que estão ali. Tem, então, a qualificadora do perigo comum. O que nós percebemos sobre esse inciso 3? As qualificadoras aqui presentes estão ligadas à forma de se praticar o crime e não aos seus motivos. Quando alguém pratica o crime com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, eu estou tratando aí de situações relacionadas à forma de se praticar o crime e não aos motivos do crime. E isso é importantíssimo, isso é muito importante. A consequência disso é que o inciso 3 é qualificadora de natureza objetiva. Sendo, portanto, uma qualificadora de natureza objetiva, essa qualificadora pode ser conjugada com o artigo 121, parágrafo 1º. Qualificadora de natureza objetiva pode ser conjugada com os privilégios que estão no 121, parágrafo 1º. Hipoteticamente, então, eu posso ter um homicídio qualificado privilegiado em que o sujeito, querendo matar o estuprador da sua filha, o mata com emprego de fogo. O cara quer se vingar do estuprador da sua filha. A gente já viu que esse motivo é de relevante valor moral. Mas ele quer fazer isso com emprego de fogo. O fogo é um meio cruel. Ele pratica, então, um homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, que não é crime hediondo
segundo a jurisprudência do STF e do STJ. Homicídio qualificado e privilegiado não é crime hediondo, segundo a jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça. Ainda uma outra questão. Nós agora vamos para mais uma qualificadora que está no inciso 4, que na verdade tem uma pluralidade de qualificadoras. O inciso 4, qualificadora também de natureza objetiva, mas que tem pluralidade de qualificadoras. O que diz o inciso 4? Se o crime é praticado à traição de emboscada mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Estamos falando aqui de situações que tornam impossível ou muito difícil a defesa da vítima. O crime pode ser praticado à traição, de emboscada, mediante dissimulação. Então, por exemplo, crime praticado à traição. Imagine que uma pessoa está distraída com os amigos e aí alguém, para praticar o crime, aproveitando-se dessa distração, aproveitando-se que a vítima jamais imaginava que naquele momento seria morta, alguém vem à traição e efetua disparos contra a vítima pelas costas. Veja que o simples fato de os tiros serem dados nas costas de uma pessoa, por si só não caracterizam a traição. O que caracteriza a traição é o fato de a vítima estar distraída, estar numa situação de vulnerabilidade que facilita para que o sujeito pratique o crime. É mais fácil praticar o crime contra uma pessoa que está distraída. Crime praticado à traição, crime praticado de emboscada, como, por exemplo, aquela situação em que o sujeito fica no meio da rua esperando que a vítima passe e induz a vítima a passar naquele local, naquele dia e tal, de alguma forma, enganando a vítima então passa naquele local e o agente já está esperando a vítima ali, atrás de um poste, atrás de uma árvore, para atirar e a vítima então faleceu. Ou seja, algum tipo de armadilha que é criada para que a vítima se coloque numa situação de vulnerabilidade e com isso o crime seja praticado. Então, pessoal um pouco mais velho aí que assistiu há muito tempo a novela Pantanal, lembram da novela Pantanal? Naquela novela tinha muito homicídio praticado por emboscada, que é a tocaia. A emboscada é a tocaia. O camarada ia passando no cavalo, o outro ficava lá atrás da árvore e atirava por causa de disputa de terra lá no Pantanal. Nesse tipo de situação, a emboscada está caracterizada, ou seja, aquela situação em que o indivíduo fica na espreita, esperando que o outro se ponha numa situação de vulnerabilidade para a prática do crime. Tem o crime praticado por emboscada. Existe ainda a dissimulação. Na dissimulação, por exemplo, o agente se finge de amigo para a prática do crime. Então, o sujeito quer matar uma criança, seja qual for o motivo, ele oferece uma balinha, oferece um chocolate, leva a criança para determinado lugar, dizendo que lá tem brinquedo. A criança, então, é enganada, vai com o sujeito e, nesse local, ele aproveita para a prática do crime. Essa situação de dissimulação, ou seja, para enganar a criança ou para enganar um adulto. Enfim, o que eu quero dizer é que, na dissimulação, o agente engana a vítima de alguma forma, se fingindo de amigo, se fingindo educado, para, então, colocar a vítima numa situação de vulnerabilidade e praticar o crime de homicídio. Eu tenho aí, então, mais uma situação caracterizando qualificadora, crime praticado de emboscada. E aí vem a parte final, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Recursos que possam dificultar ou tornar impossível a defesa da vítima, como, por exemplo, trancar a vítima num determinado local para a prática do crime, recurso que torna impossível a defesa da vítima ou dificulta muito a defesa da vítima. Situações que estão previstas no inciso 4. No inciso 4, o que você então tem que verificar? Situações em que fique manifesta a vulnerabilidade da vítima quanto ao crime, ou seja, situações em que a vítima esteja mais vulnerável para que o agente possa praticar o crime contra ela. Tenho então as situações do inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Agora nós vamos para mais uma qualificadora do inciso 5. Se o crime é praticado para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Ou seja,
quando o agente pratica o crime de homicídio, e esse crime de homicídio é praticado para assegurar a impunidade de um outro, como, por exemplo, matar a testemunha de um outro crime, ou para assegurar a execução de um outro crime, para facilitar essa execução, como, por exemplo, matar o vigilante de uma casa para estuprar a moradora da casa. Ou ainda, para ocultar um outro crime, o homicídio é praticado para ocultar um roubo. Temos situações em que o homicídio vai ser considerado como qualificado. Então, crime praticado para assegurar execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Vantagem de outro crime, imagine que dois sujeitos praticaram um roubo. Aí, depois de muito tempo, na hora da divisão do dinheiro, um deles saca a arma e atira contra o outro. Isso não é latrocínio, porque o sujeito não é dono daquele patrimônio. Isso é um crime de homicídio para assegurar a vantagem de outro crime. Tenho, então, aí, qualificadora. Qual é o aspecto processual relevante quanto a esta qualificadora que está aí no inciso 5? Tem um aspecto processual aí muito importante. Quando eu tenho esse elo entre dois crimes, um homicídio mais um outro crime, você sabe, estamos tratando do homicídio como crime doloso contra a vida, e esse homicídio doloso contra a vida, ele então é conexo a um outro crime e ambos os crimes passarão para a competência do tribunal do júri. Ambos os crimes, nesse caso, serão de competência do júri. O crime de homicídio doloso e o crime conexo. Quando isso ocorre, o júri vai julgar ambos os crimes, tanto o homicídio doloso quanto o crime conexo. E os jurados responderão perguntas em relação a ambos os crimes. Tenho, então, nesse artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5, caracterização de conexão. É uma conexão, inclusive, de natureza objetiva, que está ligada ao elo que existe entre as infrações penais. 121, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal. E agora, então, a gente vai trabalhar com um crime que adentrou ao nosso ordenamento jurídico pela Lei 13.104 de 2015, alterando o Código Penal, que é o crime de feminicídio. Veja, o feminicídio, ele entra como qualificadora do crime de homicídio, inclusive foi algo muito discutido na época, porque matar a mulher em razão da sua condição de mulher, isso por si só já configuraria um motivo torpe. Agora, o legislador resolveu reforçar a tutela desse bem jurídico, a dignidade da mulher, no sentido de criar uma qualificadora própria para a mulher quando ela for vítima do crime de homicídio em relação à violência de gênero, ou seja, quando ela é vítima do crime de homicídio e essa violência esteja relacionada a uma violência de gênero, então o crime de feminicídio estará caracterizado. Eu vou ler para você esse inciso 6, o que diz o Código Penal. Se o crime é praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Se o crime é praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Significa o seguinte, a violência aí, ela é de gênero. A mulher está sendo morta em razão da sua condição de mulher. O crime de feminicídio está caracterizado. Temos então no feminicídio a violência de gênero que o próprio Código Penal, o próprio CP, o próprio Código Penal, definiu o que é. O que é a mulher ser vítima do crime de homicídio em razão da sua condição de mulher? O parágrafo 2º, inciso A, do artigo 121, trouxe as situações em que haverá a violência de gênero em que a mulher é vítima do feminicídio em razão da sua condição de mulher. Vinícius, quais são essas situações? Vamos ler aqui o parágrafo 2º A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar. 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Primeira situação, portanto, que envolve a condição de mulher é a violência doméstica e familiar. Violência doméstica e familiar, sendo a mulher, portanto,
vítima em âmbito doméstico, e não é necessário que o crime ocorra dentro de casa. O crime pode ocorrer na rua. O crime pode ocorrer em relação a uma ex-mulher. O fato é, havendo a caracterização da violência doméstica e familiar, que também não exige coabitação, não exige que o autor e a vítima morem juntos, não exige coabitação, e veja, também não exige que o autor do crime seja homem. O autor do crime pode ser mulher, praticando um crime contra outra mulher em razão da condição de mulher da vítima. Tudo isso caracteriza feminicídio. Então, a violência doméstica e familiar é uma das situações caracterizadoras do feminicídio quando a mulher é vítima do crime. E aí vem o inciso 2 e diz, no caso de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Perceba, o inciso 2 está dizendo, não é necessário que seja no âmbito da violência doméstica. Se for fora da violência doméstica, mas caracterizando o menosprezo ou discriminação à condição de mulher, tenho também o feminicídio caracterizado. E nesse ponto eu chamo a atenção para algo muito relevante. Nesse ponto, o feminicídio, ele extrapolou o objeto de tutela da Lei Maria da Penha. Ele foi além do objeto de tutela da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha se limita à violência doméstica e familiar contra a mulher. E o feminicídio não. O feminicídio foi além, dizendo que fora da violência doméstica e familiar, se houver situação de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, o feminicídio estará caracterizado. Haverá crime de feminicídio. E veja, o feminicídio tutela os transexuais. Tutela os transexuais, inclusive entendimento recente do STJ de que a condição de transexual não exige a cirurgia de mudança de sexo. Tendo havido a mudança de sexo sem necessariamente haver a cirurgia, passando a pessoa à condição de mulher, passa a ser tutelada pelo crime de feminicídio. A vida dessa pessoa passa a ser tutelada e o feminicídio aqui, como qualificadora do crime, vai tutelar a dignidade dessa pessoa. Perceba então, temos aqui a violência doméstica e familiar e o menosprezo ou discriminação à condição de mulher, isso caracterizando o feminicídio. Seguinte, o feminicídio, ele tem aqui algumas majorantes que estão no parágrafo 7º que precisam ser abordadas. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado. 1. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Veja, aumento de 1/3 até metade se o crime é praticado durante a gestação, em que a mulher é mais vulnerável, ou naquele período de 3 meses posteriores ao parto, em que a mulher está de resguardo ainda cuidando da criança. Tudo isso torna a conduta mais reprovável. Inciso 2. Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 ou com deficiência, pessoas mais vulneráveis, no caso, menor de 14, maior de 60 sendo vítima de feminicídio ou a pessoa com deficiência. E o inciso 3, na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Perceba que a tutela aí também está ligada às pessoas que assistiram à prática do crime. Veja que se o feminicídio for praticado na frente do pai da vítima, vamos ter aumento aqui, como prevê o parágrafo 7º, 1/3 até metade de aumento. Se o crime é praticado na frente do filho da vítima, vamos ter, então, aumento de 1/3 até metade, condutas mais reprováveis caracterizando o feminicídio. E aí uma discussão, já para a gente entrar, de suma relevância, que é a seguinte: o feminicídio é qualificadora de natureza objetiva ou de natureza subjetiva? E aí, o que você acha? Considerando que a qualificadora de natureza objetiva tem relação com a forma de se praticar o crime e que a qualificadora subjetiva tem relação com os motivos do crime, a minha pergunta agora para você, telespectador, é: feminicídio é qualificadora de natureza objetiva ou de natureza subjetiva? Veja só, existe uma corrente na doutrina no sentido de que o feminicídio seria qualificadora de natureza subjetiva, pois estaria ligado aos motivos do crime. E se considerarmos que é uma qualificadora de natureza subjetiva, então, em se tratando de uma qualificadora de natureza subjetiva, eu não posso conjugar com os privilégios do artigo 121, parágrafo 1º.
E aí o que acontece? Se o privilégio for reconhecido, se for reconhecido o motivo de relevante valor moral para quem mata a mulher, por exemplo, se os jurados reconheceram o motivo de relevante valor moral, não posso votar a qualificadora do motivo torpe. Se o MP tiver sustentado o motivo torpe, essa qualificadora não poderia ser votada para essa corrente que sustenta o feminicídio como qualificadora de natureza subjetiva. Agora, não tem sido esse o entendimento que tem predominado, inclusive já com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e aqui em Brasília, por exemplo, o TJDFT, ele tem trabalhado com o feminicídio como qualificadora de natureza objetiva, é isso que tem prevalecido. O que significa, então? Significa que uma vez reconhecido algum privilégio, como o relevante valor moral, por exemplo, vai ser possível a votação, a quesitação do feminicídio. É possível, portanto, reconhecimento de privilégio e reconhecimento do feminicídio na mesma votação. Feminicídio sendo caracterizado como qualificadora de natureza objetiva, segundo o entendimento que vem predominando na doutrina e na jurisprudência. Agora, para a gente fechar, nós vamos trabalhar com mais um crime, vamos ver aqui mais um crime no inciso 7, que entrou também no Código Penal recentemente pela Lei 13.142 de 2015, que é o crime de policídio. Esse crime de policídio, aqui no inciso 7, ele diz assim, ó, se o crime é praticado contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. O inciso 7 resolveu proteger os policiais, de forma geral, agentes de segurança pública, envolvendo aí agentes penitenciários, envolvendo Força de Segurança Nacional, policiais que sejam vítimas de crime de homicídio em razão dessa condição, ou os seus familiares. Perceba que os policiais são, sim, em razão da sua condição de policial e também os seus familiares, pessoas mais vulneráveis a serem atacadas, a sofrerem atentados contra suas vidas. Com isso, uma qualificadora específica surgiu no Código Penal para a caracterização desse crime denominado de crime de policídio. O que é o crime de policídio? Quando policial, quando agente de segurança pública, os agentes previstos no 142 e no 144, o 142 inclusive trata dos militares. Quando temos esse tipo de situação, o crime de policídio está caracterizado. E veja, o policídio se caracteriza não só quando o próprio policial é vítima, mas quando seus parentes também são vítima. Isso também vai caracterizar o crime que está no 121, parágrafo 2º, inciso 7 do Código Penal. E veja, apesar de não termos ainda precedentes nos tribunais superiores, imaginamos que a tendência deva ser também a de considerar o policídio como de natureza objetiva. A tendência dos tribunais, acreditamos ser esta, considerar o policídio como de natureza objetiva. Isso significa a possibilidade de conjugação entre o policídio e os privilégios do 121, parágrafo 1º. Significa, então, que se, por exemplo, numa circunstância de policídio, um motivo de relevante valor moral seja reconhecido, nada impediria que a qualificadora do policídio, entendendo-se ela como de natureza objetiva, pudesse ser votada no caso concreto. Trabalhamos, então, com o homicídio qualificado, vimos os incisos que estão no 121, parágrafo 2º, o homicídio como crime hediondo na modalidade qualificada, e eu, nesse final da aula, quero recomendar a vocês livros importantes que me ajudaram na minha preparação na época em que fui aluno, em que fiz concurso público e hoje me ajudam ainda na função de defensor público. Livros importantes na minha formação e que até hoje são muito importantes para a elaboração das minhas petições. Eu agradeço aqui ao professor Kleber Masson, que tem um manual fantástico de direito penal com parte geral e parte especial, bastante completo e detalhado. O professor Kleber Masson, renomado professor de Direito Penal, promotor de Justiça no estado de São Paulo. Agradeço muito pelas obras já publicadas e se o meu livro estiver com a edição mais antiga do que a atual, com a capa diferente, peço desculpas, mas
são os livros que eu uso como consulta na minha casa, no meu trabalho. Esse livro do professor Heráclito Mocin, sobre júri, é um livro sensacional porque ele trata da parte processual e também da parte material. Então, o livro começa falando especialmente dos crimes dolosos contra a vida, que são de competência do Tribunal do Júri. Professor Heráclito Mocin, livro muito bom sobre o Tribunal do Júri. E o livro que eu tenho também, tenho ciúme desse livro aqui, é o livro do professor Eugênio Raul Zaffaroni. Não me peça ele emprestado, porque eu vou ter ciúme. Veja, Eugênio Raul Zaffaroni, Direito Penal, Parte General. É um livro muito legal, um livro em espanhol, mas de linguagem muito tranquila para se entender. O professor Eugênio Raul Zaffaroni, ele tem esse livro sobre a parte geral e veja, embora a nossa aula seja uma aula sobre parte especial, a parte geral é o fundamento básico, a gente tem que saber. Então, nós encerramos essa nossa segunda aula. Continue atento, porque ao longo da semana vem muita coisa ainda sobre crimes dolosos contra a vida. Estamos ainda em menos da metade do que a gente tem para dizer. Acompanhe o Saber Direito durante essa semana, telespectadores da TV Justiça. Muito obrigado por essa segunda aula. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.